Você tem fome de chocolate, mas também tem fome de Deus? Amém? Precisamos ter fome de Deus, fome da graça do Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Terceiro evangelho, Mateus, Marcos e Lucas. Versos 33 e 34. Lucas 23, de 33 a 34. Quando Jesus foi crucificado, ele disse algumas palavras, algumas frases muito interessantes. E eu separei aqui 7 delas que ele pronunciou antes da sua morte. Lucas 23, 33 e 34, eu leio assim: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Amém? Quando chegaram ao lugar chamado Calvário ou Caveira, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda, Jesus no meio. E Jesus então diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A crucificação de Jesus, amados, somente aconteceu, ele só foi crucificado por minha causa e por sua causa. A crucificação de Jesus aconteceu exclusivamente por nossa causa, para que os nossos pecados fossem perdoados. Se não fosse o meu pecado, o seu pecado, Jesus não teria morrido na cruz. Na verdade, ele passou ali por 4 fases: nascimento, vida, crucificação e ressurreição. Nasceu, viveu durante um tempo, foi crucificado e ressuscitou. Amados, é isso que faz sentido na vida cristã. Nós servimos a um Deus vivo. Nosso Deus está vivo. Nosso Deus não é um Deus morto, não é um Deus inerte. O nosso Deus está vivo e intercedendo por nós junto ao Pai Celestial. E Ele nos lembra deste propósito ao perdoar aqueles que o crucificaram. Primeiramente foram aqueles que cravaram os pregos em seu corpo, em suas mãos, em seus pés, mas foi também aqueles que o julgaram e o condenaram injustamente. Mas nenhum de nós escapa da responsabilidade que o nosso pecado teve na morte de Jesus. Nós somos culpados disso. Foi por mim, foi por você, foi por nós que ele morreu naquela cruz. E a primeira palavra de Jesus que ele pronuncia ali naquela cruz, depois de crucificado, de cravado ali naquele madeiro, sentindo aquelas dores horríveis, foi uma palavra de perdão. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu fico pensando, fico imaginando, nós deixamos de perdoar alguém por tão pouco, mas Jesus nos perdoou pela nossa omissão, por ter negado a Ele, rejeitado a Ele. Ele veio para nos salvar e nós viramos as costas para Ele e o crucificamos. E Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Você já imaginou o quanto Jesus te perdoou?
Já imaginou o tamanho do perdão de Jesus na sua vida? Comece a pensar nisso. A segunda palavra de Jesus ali naquela cruz foi uma palavra de salvação. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amados, glória a Jesus por isso, aleluias por isso. Deus nunca rejeita o pedido de um pecador. Jesus nunca está ocupado para nos atender. Jesus nunca está envolvido com alguma coisa que não possa parar para olhar para nós, para nos atender, para nos dar a resposta daquilo que nós procuramos, daquilo que nós precisamos. Foi uma palavra salvadora. Não importa a sua situação, não importa. São apenas 3 passos: arrependimento, confissão e aceitação. Você se arrepende dos seus pecados, da sua vã maneira de viver. Você dá o segundo passo, que é confessar os seus pecados a Jesus e o aceitar como seu Senhor e como seu Salvador. Acabou, você está salvo, livre da perdição eterna. Jesus está de braços abertos, esperando por cada um de nós. E essa segunda palavra de Jesus na cruz, a palavra de salvação, embora estivesse agonizando naquela cruz, ele podia deixar de atender a qualquer um, mas ele não fez isso. Mesmo ali agonizando na cruz, ele vira a cabeça, ele olha para aquele malfeitor que ali estava, para aquele ladrão, para aquele salteador e diz: hoje você estarás comigo no paraíso. Não importa quem você seja, o que importa é o seu coração, o que você vai ser daqui para frente. Isso é o que importa, isso é o que conta. Ele se preocupou em assegurar um pecador ao seu lado de que teria a sua salvação. Assegurou isso aquele homem. Para ele, devido ao reconhecimento do pecado, pela sua fé em Jesus, ele foi salvo. Precisamos crer em Deus. Amados, se o nosso mundo, se o nosso país, se o nosso estado, se o nosso município está da maneira que está, com essa violência, com essa incerteza muito grande, é porque o homem tem se afastado de Deus. O homem está longe de Deus. É impressionante. O homem não pensa em Deus, ele vive como se Deus não existisse. Esquece que um dia todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta dos nossos atos. Todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta dos nossos atos. Mas a terceira palavra de Jesus ali naquela cruz, que aparece lá em João, é uma palavra de amor. Vendo Jesus, sua mãe e junto a ela o seu discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E a partir daquele momento, daquela hora, o discípulo a tomou e a levou para a sua casa para cuidar dela. Interessante por que Jesus não entregou a sua mãe para ser cuidada por um dos seus irmãos? Jesus tinha irmãos. Por que ele escolheu alguém que era um discípulo dele e não um parente mais chegado? Amados, a nossa família, ela vai além da família parental. A nossa família é os irmãos, é a igreja, aqui é a nossa família.
Nós temos a nossa família parental, a nossa família nuclear, mas temos acima de tudo a nossa família de fé. E Jesus disse para ela: João vai cuidar de você. Ele é o discípulo amado, aquele mais próximo de Jesus. Nós precisamos cuidar um dos outros. É tempo da gente olhar para ver de que o nosso irmão está precisando, qual é a sua dificuldade, qual é a sua luta, e nos aproximarmos deles, nos chegarmos a ele em amor, para abençoá-lo, para ajudá-lo. E tem um outro fato: os próprios irmãos de Jesus não aceitaram a missão dele. Nenhum deles seguiu a Jesus até a cruz. Nenhum dos irmãos de Jesus. Lá estavam os seus discípulos, os irmãos dele não. Então Jesus deixou a mãe dele com o discípulo mais próximo dele, que era João. Jesus valorizava a família, mas também valorizava a família da fé, a família da qual nós fazemos parte. Quarta palavra que Jesus disse ali naquela cruz foi uma palavra de angústia emocional. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, sabachthani, que significa dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, apesar de ser filho de Deus, amados, ele passou por um sofrimento muito grande. Ele também era humano. Ele passa pelo pior sofrimento da sua vida. Filho de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, mas sentiu as dores dos cravos, sentiu a dor de ser perseguido, sentiu a dor de estar ali sozinho, desamparado. Não havia ninguém para chegar junto dele. Foi um momento de solidão, de dificuldade, de angústia emocional. Para que não duvidássemos de quanto ele participou fisicamente, emocionalmente, de todas as formas, em nosso estado físico e mental, temos dele aqui a palavra de angústia emocional. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava sozinho. Era um momento de angústia, de dor. Sobre ele o peso dos meus pecados. Sobre ele o peso dos seus pecados. O peso dos pecados de toda a humanidade recaía sobre Jesus naquele momento. E ele ali naquela cruz, sozinho. Então ele ora ao Pai Celestial. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentia só, ele se sentia desprezado, mas ele não tomou outra decisão senão enfrentar aqueles momentos e ir até o final. A quinta palavra, amados, é uma palavra de sofrimento físico, que aparece lá em João também. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, terminado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Uma das maiores heresias de todos os tempos sempre foi a de que Jesus não morreu fisicamente. Tem gente que diz isso. Mas Jesus morreu sim, fisicamente. Existem várias teorias, mas todas dão no mesmo, de que Jesus não sofreu como um ser humano na cruz. Sofreu sim. Foram momentos angustiantes. E essa quinta palavra de sofrimento físico nos lembra que ele sofreu sim e sentiu as mesmas carências físicas que nós sentimos. Sentiu sede. Era difícil ficar 6 horas naquela cruz como ele ficou. E eu começo a pensar, como é que as pessoas não aceitam esse sacrifício de Jesus?
Jesus morreu por você, para que hoje você pudesse ter certeza da sua salvação. Ele morreu naquela cruz para te dar vida eterna, salvação eterna, vida melhor, vida abundante, vida de paz, vida de alegria, vida de esperança, uma casa lá no céu. Oh, glória a Deus! Está consumado. Foi a palavra de vitória de Jesus, a sexta palavra que ele disse ali na cruz. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, está terminado. Completei a minha tarefa, cheguei ao final, eu consegui, foi um momento de vitória, amados, porque a caminhada de Jesus até a cruz foi muito difícil. Muitas tentações vieram para que ele desistisse da cruz, para que ele mudasse de ideia, mas ele permaneceu firme, caminhando em direção à cruz, porque nós estávamos precisando de salvação. Somos mais do que vencedores por Jesus que nos amou. Nele nós temos a vitória. E a última palavra que ele disse ali na cruz foi uma palavra de fé. Está lá em Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E tendo dito isto, expirou, ou seja, morreu. Naquele momento, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Naquele momento, ele decretou ali a nossa vitória, a vitória sobre Satanás, sobre o diabo, sobre o inimigo, sobre o inferno, sobre a morte. Porque se ele venceu, nós também somos mais do que vencedores. E você pode vencer também. A morte física, amados, é o que espera o ser humano do outro lado da morte. E uma das dúvidas muito grande: o que vem depois da morte física? O que acontece depois que eu morrer? Só duas coisas podem acontecer: ou você vai para o céu, viver com Jesus, ou você vai para o inferno, a perdição eterna. Não tem um terceiro caminho. Não tem um terceiro caminho. Se você crê em Jesus e o aceita como seu Senhor e como seu Salvador, então você vai para o céu. Você vai para os braços do Pai. Mas se você não tem Jesus, com certeza o seu destino é outro. Ele diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. Que essas palavras de Jesus e o seu significado eterno sejam sempre lembrados por todos que depositam a sua fé em Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Esta é a hora, esse é o tempo da gente aceitar a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Amados, você tem percebido como está o mundo? Quantas tragédias você viu e ouviu esta semana? Pense um pouco nisso. É nesse mundo que nós estamos vivendo. E interessante que a prova de que Jesus está voltando, amados, a prova de que o cerco está se fechando, é que as tragédias estão acontecendo de todas as formas, de todas as maneiras. Rio de Janeiro é a violência. Mas lá na Venezuela é problemas políticos. No Paraguai, problemas políticos. E teve aí um outro país aqui da América que foi devastado pelo temporal. É o cerco se fechando e as pessoas não percebem. Jesus está voltando, amados. O tempo está próximo a ser consumado. Você precisa de Deus na sua vida. Você precisa de uma direção na sua vida. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. O que você vai fazer da sua vida?
Apesar da nossa angústia emocional, nós vivemos angustiados. Apesar do sofrimento físico, a gente sofre fisicamente. Nós podemos encontrar conforto, esperança, convicção e paz, palavra de perdão em Jesus. Fora dele não há saída, não há solução. Fora dele não há paz, não há esperança, não há segurança, não há certeza de um amanhã. É em Jesus que nós precisamos confiar, porque só Ele tem palavra de perdão, salvação, de amor, de vitória, de fé. Que estas últimas palavras de Jesus, lá na cruz, sejam sempre lembradas por você e guardadas no seu coração, e que você tome a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Amém, queridos? Curva sua cabeça, nós vamos orar nesta hora. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, por aquilo que o Senhor fez em nosso favor. Pai, obrigado pelo teu perdão, pelo teu amor, pela tua vitória, porque a tua vitória é a nossa vitória, Jesus. E que nesta noite as tuas palavras possam encontrar guarida em cada coração que aqui está. Se há alguém entre nós que ainda não tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, que essa seja uma noite de salvação, seja uma noite de graça, de misericórdia, de perdão, de confissão de pecados, seja uma noite de transformação e de restauração de vidas, ó Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra lida aos nossos corações. Derrama a tua graça sobre nós. Nos dê uma semana de paz, de alegria, de segurança e de vitórias. Em nome de Jesus. Amém. Amém.